Fala, rapaziada, vamos trazer aqui um corte do canal Expresso Tricolor. Vou deixar o link aqui fixado nos comentários e também tá na descrição. Torcedor do Fortaleza que não conhece, conheça lá o Expresso Tricolor. E a gente debateu muito sobre Gustavo Coutinho e outros temas também. Esse é um primeiro corte. Eu pretendo trazer pelo menos mais um corte além desse, tá? Deixa um like aqui, comenta o que é que vocês acham, se inscrevam no canal para fortalecer aqui a mídia alternativa. Tamo junto, vamos embora pro corte que vai começar agora. Valeu, gente. E o Coutinho é até legal vê-lo como titular no lugar do Zé, porque vai ser uma boa pra gente ver o Coutinho jogando contra nós, né? Porque aqui existe a boca do torcedor do Fortaleza, é dizer, aí tá vendo? Quando o Galhardo perde um gol feito ou o Lucero, aí tá vendo? Se tivesse deixado o Coutinho, tinha dado certo, tinha tido a oportunidade. Parece um Zé Manel, sabe? Que só sabem falar a mesma coisa, parece um rádio de pilha com a pilha ruim, entendeu? No repeat. Mas, enfim, vamos ver como é que vai ser o Eu Coutinho tenho amanhã. uma certa tendência a essa Estou opinião. mais preocupado com o coletivo do que com o talento individual, não vou mentir. Porque eu acho que se o esporte encaixar, o Fortaleza deve ter uma certa dificuldade, né? E não pode cometer o equívoco do primeiro tempo do Clássico Rei. Diga aí, Guigui, fica à vontade. Não, é porque assim, no caso do Coutinho aqui, chega a ser uma questão, porque eu sempre falo, né? O Coutinho ele tinha conseguido ir bem em times que competiam por coisas mais abaixo do que o Fortaleza competia. Então, tipo, Faz ele uma conseguiu... recapitulação, Guigui. Vamos fazer uma recapitulação, vai. Eu vou te ajudando. Não vou fazer tu perder a tua linha de raciocínio, não, tá? Ele foi emprestado primeiro para Cabo Friense, ok? Aí lá ele foi artilheiro da Série D, voltou. Aí depois aí teve a experiência em 22 na Copa do Nordeste, lembra? Fez um gol lá contra o Sampaio Corrêa e tal, lá no Maranhão. Não deu bom. Voltou. Foi emprestado para o Botafogo da Paraíba. Eu não Foi lembro na muito ordem. bem no Botafogo. Eu lembro, é essa. Foi Muito para o bem, muito Botafogo bem. da Paraíba. Foi para o Botafogo Isso. da Paraíba. Aí lá ele arrebentou, artilheiro da Série C. No meio, quando o Botafogo ia para a fase final, o Sport foi lá e, opa, queremos o Coutinho foi pro Esse é o Sport. ponto, esse é o ponto da questão. Todas as vezes que o Coutinho, todas as vezes que o Coutinho se destacou, era sempre em Série C, Não, Série mas C, entenda. Série D. Mas eu tô tentando falar meu raciocínio aqui. Mas é porque na Série B pelo Sport, ele não teve um desempenho tão bem quando ele foi pro Sport. Ele fez só 2 gols, eu acho. Ele teve 16 partidas, mas ele jogou não, bem. Mas teve o ponto da questão para mim, para eu poder falar, vai, depois eu completo. O ponto da questão para mim é que é que o Coutinho ele não estava pronto para Fortaleza. Essa era a minha percepção. Ele não estava pronto para Fortaleza. Enquanto ele foi atleta de contrato com Fortaleza, certo? Ainda do Fortaleza, mesmo emprestado para outros clubes, ele se destacava, mas sempre em divisões inferiores. Foi pro Sport. Tu tá dizendo que ele foi bem, mas ele ainda era atleta do Fortaleza quando passaram 3 técnicos por aqui. Foi Rogério, Henderson e Vojvoda. E ele não teve muita oportunidade. Assim, os 3 técnicos tiveram a mesma percepção que ele não estava pronto. Para mim, no momento em que ele mais aparentou estar pronto, foi no ano passado. Foi no ano passado. Mas aí não foi em 2020, não, Guigui, quando a gente teve 3 técnicos? Final de 2020? Ele é atleta do Fortaleza desde que ano, Paulo Matheus? Ele jogou o aspirante de 2021 e 22. Aí acabou o aspirante. Todo fim de empréstimo, ele vinha pra cá, treinava e era emprestado. Mas eu acho que ele só teve o Vojvoda como treinador, valendo mesmo, entendeu? Não é valendo, é o treinador avaliar o atleta e dizer, vou usar ou não. Passaram 3 por aqui enquanto ele era atleta do Fortaleza e não utilizaram. Utilizaram pouco, ou seja, na minha percepção, o momento que ele mais esteve pronto para, de fato, ser utilizado foi no ano passado. E eu concordei com ele ficar. O problema era, ele iria ser um terceiro reserva no momento que ele deveria ter mais oportunidade. Ele não ia ficar na terceira reserva um jogador que foi artilheiro da Série B, que foi muito bem. Era o momento onde o passe dele estava, né, mais valorizado e tal. Então foi o momento do Fortaleza vender. Mas eu acho que poderia sim ter utilizado, assim, no sentido de ele estar pronto e poder corresponder com a camisa do Fortaleza. Mas, de qualquer forma, foi uma excelente venda do Fortaleza, que ainda ficou com 30%, né, de um jogador que, se for muito bem no esporte, quem sabe ele seja vendido também, né? E aí pinga para o Fortaleza. Então, assim, eu acho que
para esse jogo de amanhã, talvez tenha esse algo a mais, assim, de ter o evento, né? Gustavo Coutinho versus Fortaleza, né? Pelo esporte. Mas, assim, de qualquer forma, é um bom jogador, tá? Que tem boas características, que vem crescendo, amadurecendo. Eu acho que ele já tem quanto? 24, 25 anos, o Coutinho? 24. 24, né? 25, Pronto, 25. Completou 25 agora. Completou 25 agora. Ele é jovem, mas já não é mais um garoto. E eu acho que ele demorou até passar nessa transição de deixar de ser destaque só em divisões e times bem inferiores e começar a ser destaque em times mais relevantes, em competições mais difíceis. E eu fico feliz pelo Coutinho. A minha vontade, a minha torcida é que ele vá muito bem. Apesar de eu não gostar do esporte, querer que o esporte caia em todas as competições. Mas o meu desejo é que ele vá muito bem para quem sabe ele ser vendido, né? E aí pingar mais pro Fortaleza. Só para completar a informação, ele foi artilheiro da Série D pela Cabo Friense, foi artilheiro da Série C pelo Botafogo, foi artilheiro da Série B pelo Atlético Goianiense e aí, né, voltou agora comprado pelo Sport, tá? Aí vai a ordem foi essa. Por que Vojvoda não utilizou? Assim, beleza que teve a questão da proposta agora, mas por que não utilizou mais? É isso assim que eu não consigo entender. Tipo, testar mais o jogador. Vamos testar aqui no Cearense. Tipo, aí vai testando. É isso que eu não consegui entender. Eu gostei dele ter pro esporte, óbvio. Deixa eu dar uma boa noite, né? Boa noite, Luiz Heitor, Raul. todo mundo da bancada. Boa noite todo mundo do chat também. Tamo junto. Cara, a gente discutiu muito sobre isso, porque o Voivoda tinha um certo problema, era até a principal pauta de crítica dos torcedores, a não utilização dele tanto com jovens da base como garotos mais novos, 22, 23 anos, ele utilizava muito pouco. Claro, tinha as exceções, o Hércules, por exemplo, foi uma delas, mas no geral ele utilizava muito pouco, coisa que esse ano ele vem mudando bastante, e aí a gente até chegou a debater e discutir em live que talvez esse fosse o ano que o Coutinho teria, sim, oportunidade no Fortaleza. Isso foi falado pelo Paes, inclusive, né? Que ele poderia ser Exato. utilizado, mas aí chegou a proposta. E a gente está até com uma necessidade, de fato, né? Porque a gente tem um Galhardo e o Lucero, mas o Galhardo não está desempenhando, a gente sabe muito bem disso, e não é de agora, né? No segundo semestre de 2023, o Galhardo já vinha muito mal, então talvez esse fosse o momento ideal, tanto porque o Vojvoda está utilizando esses jovens, como por necessidade também do Fortaleza, do Coutinho estar desempenhando, e aí foi negociado. Eu vejo diferente, Raul. Eu vejo que o Vojvoda, independente do momento em que vive o Fortaleza, o Vojvoda não coloca o jogador se não agradar o Vojvoda. Respondendo a pergunta do Heitor, essa sensação. Tá certo? Não, eu sendo bem pragmático, não sei se o Heitor ficou sabendo, a gente contratou um zagueiro, Heitor, chamado Bernardo Chapo, que veio do Ituano em 2023 para o Fortaleza. Ele não jogou nenhuma partida. Ele não jogou um minuto. O melhor plano de sócio, né? Assistiu o jogo ali. Ele veio, ele teve a oportunidade de jogar contra o Águia de Marabá, depois de ter vencido por 6-1. Ele ainda assim não colocou o Bernardo Chapo. O Vojvoda, é na minha opinião, tá? Isso não estou falando pelo Vojvoda, por ninguém. Ele não podia jogar contra o Águia de Marabá, o Weber. Era Copa do Brasil. Porque já tinha jogado, né? Isso. Teve Estudiantes de Mérias, enfim, teve vários jogos que ele poderia ter entrado contra o Game, que todo mundo reserva, e ele não jogou. É o tipo de treinador que, se não agradar nos treinos... É igual o David da hora, mano. Olha o David da hora aí. Ele não coloca. Ele tá colocando o Kevin e o Cauã, não é porque o Paes pediu e agora ele vai colocar. É porque estão agradando o Vojvoda nos treinamentos. Se não agradar o Vojvoda, meu amigo, ele tem know-how para falar. Não, vou colocar. Então, respondendo para o diretor, por que não colocou? Porque ele não agradou o Vojvoda. Tem um detalhe aí. Tem um detalhe. O Igor lembrou aqui do Zanocelo. O Zanocelo entrou 2, 3 partidas. Nunca mais o Zanocelo entrou. Discordo. O Zanocelo jogou só 2, 3 partidas, não. Jogou só 2, 3 partidas, não, viu? Ele jogou mais do que o que a gente se lembra. Mas, enfim. Ele não jogou muito, mas ele também não jogou 2, 3 partidas, não. Jogar de fato, ele jogou no máximo uma partida, né? O resto ele teve em campo. Vamos lá. Eu vou dar um achismo. Se o Coutinho tivesse sido integrado ao elenco do Fortaleza, ele estaria jogando. Eu ia fazer 12 partidas ele jogou. 12 partidas. Viu? Não foi 2, 3, foi 12. A gente não lembra, exatamente. Eu ia fazer esse adendo porque eu concordo com o Heber, tá? Que o Vojvoda só coloca quem ele gosta.
Só que o ponto é que ele vem colocando Galhardo. E eu acho muito difícil o Coutinho estar nos treinos desempenhando. Tá aí, claro, isso é totalmente hipotético. Mas eu acho muito difícil ele estar nos treinos desempenhando menos do que o Galhardo tá. Então eu acredito que ele estaria jogando. Aí está correto. Sim. Vontade, pô. Velho, desculpa, foi mal, desculpa aqui interromper, mas Não, só, eu vejo assim jogos do Fortaleza, mas eu não vejo tanto como vocês, óbvio. Mas o que eu vejo em campo é outra rotação pro Gustavo Coutinho em campo. O cara volta para marcar volante. Tipo assim, tá tendo uma transição do time adversário, tá chegando próximo da grande área. Gustavo Coutinho tá voltando, dando um pique para marcar, pô. Galhardo não vai fazer isso nunca. Tipo assim, é outro nível de entrega no jogo. Agora sim, Luiz, Gustavo Coutinho entrega bem mais. se tu for falar isso pro Marcelo Paes, ele vai te responder assim, ó. Igual ele falou na coletiva, eu esqueci até o número que ele usou, porque ele já contou com os desse ano. Mas ano passado o Galhardo fez 17 gols e 7 assistências. Então, assim, a gente tem uma esperança no Coutinho. Tinha, né? Dele ser integrado. A gente falou várias vezes aqui nas lives que achava que ele teria sim qualidade para ser integrado e ser utilizado. Eu acho que muitos canais falaram sobre isso, inclusive. Só que quando você vai olhar para o elenco do Fortaleza, é um nível que, tipo assim, tu tem que se provar jogando essas competições aqui. É. E quando você pega os números dos atacantes, aí, meu amigo, não é o eu gosto do Coutinho e eu não gosto do Galhardo. É os números do Galhardo e o Coutinho que ainda não se provou nessa competição aqui. Por exemplo, quem foi muito mal, o Romero, era o terceiro reserva, nem estava jogando mais. Todo mundo já estava falando assim, ó. Não dá mais, o Romero e tal, chegou o fim de 5. Todo mundo concordava com isso. Mas se tu pega 2022, o Romero foi um cara importante. Foi importante nas Copas, foi um cara que tinha altos números e de gols decisivos, inclusive. Então, assim, quando a discussão é com quem está integrado ao elenco, o patamar sobe. Então, assim, a título de hoje, isso aqui eu não estou fazendo uma defesa a quem está no elenco do Fortaleza, não, tá? Eu estou trazendo uma discussão. Quando você olha para 2024, é muito fácil você falar de uns jogadores que estão em baixa e falar, pô, o Coutinho estaria ajudando. Eu também acho, e eu concordo, e eu queria isso, inclusive. Eu fiz um vídeo no meu canal no começo de janeiro falando assim, acho que o Coutinho devia ser integrado ao elenco do Fortaleza, porque acho que aqui ele conseguiria ter uma vitrine maior, mais valorizada, para ser vendido, mais valorizado. Foi o que eu falei no meu vídeo, tem lá no meu canal. Só que o que acontece? Ninguém tá bem. O pessoal fala do Galhardo que tem a mesma quantidade de gols do Lucero, sendo que o Lucero é o titular da posição. O Moisés ainda tá no México. Entendeu? O Marinho também não jogou bem essa temporada. O Pedro Rocha, a gente não lembra nem de lampejos dele bem agora. Então, assim, fica uma discussão muito rasa entre Coutinho poderia estar morrendo de fazer gol. Poderia, mas existe uma certa comparação que se você for trazer à luz os atacantes do Fortaleza, não tem ninguém passeando. Ninguém passeando. Tem que saber também se a galera ia municiar ele, né, pô? O Fortaleza não joga pra centroavante. Achar que ele vai fazer as coisas sozinho também é querer demais, né? O Lucero faz essa mesma movimentação que ele faz no esporte. É por isso que eu acho que o Coutinho daria certo. Ele tem força física pra brigar, pra saber fazer o pivô, pra voltar pra marcar. Eu acho que ele estaria sendo bem útil, na minha opinião. Por isso que eu fiquei feliz e triste quando ele foi vendido. Porque o Fortaleza guardou o Coutinho até aparecer essa venda. Luiz, o Fortaleza ficou renovando o contrato com o Coutinho. Já tem uns 2 anos que o Marcelo Paes fala a mesma coisa, que a venda seria uma boa. Por que não usa? Por que não usa? Por que não usa? E toda entrevista o Paes falava assim, centroavante é uma posição rara. A gente tem que guardar até achar a venda. Aí talvez no momento que ele seria integrado, chegou a bendita venda, entendeu? É isso.